Estamos de volta com bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. E o Atlético entra em campo hoje, 9h45, para enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. O goleiro Vitor falou se o time vai jogar explorando os contra-ataques. Bom, na verdade, acho que é uma tendência do futebol, né? Os times jogarem de forma compacta, né? Fechando os espaços adversários e jogar em transição, né? A gente viu, mesmo na Copa do Mundo, a maioria das seleções fazendo isso, jogam, né, numa linha de marcação média, intermediária, de forma compacta e tentam explorar a velocidade de seus contra-ataques. Então, acho que não só no Atlético, né, mas como no futebol de uma forma geral, essa é uma tendência, né? E hoje nós temos jogadores aí com muita velocidade, né, com alto poder de contra-ataque. Mas antes de a gente contra-atacar, nós temos que ter uma defesa sólida e nisso é importante que haja a participação de todos. E isso foi trabalhado também para que a gente não sofra defensivamente e consiga tirar proveito dessas características de velocidade dos jogadores que hoje aqui nós temos. Pois é, Henrique. Hoje o Atlético tem um perfil de jogadores para poder realmente explorar o contra-ataque. Agora, jogando contra o Grêmio, lá fora, com essa pressão que vai sofrer se ficar todo atrás esperando. Você imagina que vai ser isso? O Atlético vai se fechar atrás para esperar o Grêmio dar uma brecha para poder, de repente, definir uma bola? Eu acho que o Lago pode até fazer isso, mas me preocupa quando eu ouço de equilíbrio na defesa. O Gabriel deu uma entrevista anteontem, falando que sim, o Atlético tem equilíbrio lá atrás, que a defesa está sólida, né, tá preparada. E a gente não vê isso, né? Então, a defesa ainda preocupa. Ainda você perde os dois principais volantes, que o Adilson e o Gustavo Blanco. Isso vai sobrecarregar lá atrás, né? Então, me preocupa muito o sistema defensivo ainda, que não é só a zaga, né? Eu acho que tudo ali ainda não está sólido como estão pintando em várias entrevistas. E jogar no contra-ataque, eu acho que é uma tendência mesmo, jogando fora de casa com o Grêmio, que não é bobo. O Grêmio fora de casa já é um time que joga leve, joga meio que brincando, né? Sem responsabilidade. É um time muito forte. E eu acho que o contra-ataque o Atlético vai explorar. E tem um outro detalhe ainda, né? Porque mudou também um zagueiro, vai mudar o posicionamento do Gabriel, que vai mudar de lado. O Juninho ainda não jogou. O Juninho não jogou ainda como zagueiro, quer dizer, entrosamento também, né? Entrosamento e em várias rodadas, né? Então vai entrosar contra o Grêmio, contra o Palmeiras, aí pega um Paraná em casa, dependendo dos resultados fora de casa, vai ter aquela pressão também. Então é um campeonato que se reinicia com o Atlético que perdeu sua base, né? Então, preocupa também essa situação e os jogos treinos. Você fez um jogo contra a seleção sub-20 da seleção brasileira. Até quando isso prepara, né? O Cruzeiro fez um jogo contra o Corinthians. São duas equipes que estão na Série A. Então, eu acho que faltou também uma preparação contra um adversário mais forte nessa pausa para a Copa do Mundo. Agora, falando em defesa aí, Vinícius, que aí fica aquela situação. A do Atlético, muito questionada. E aí espera-se o Atlético no contra-ataque. Mas do outro lado, o Atlético vai ter a melhor defesa do campeonato. O Grêmio tomou 5 gols no campeonato, enquanto o Atlético, para a gente poder fazer só uma análise, tomou 17 gols em 12 rodadas. O Atlético tem um dos melhores ataques, né? Mas, em compensação, a defesa é um ponto falho. Como é que você vê aí esse encontro das duas defesas, esse jogo? O Atlético precisando de gol, mas tem a melhor defesa do outro lado. Eu acho que assim, Breno, se a gente for puxar pela memória o que aconteceu antes da parada da Copa, o Grêmio, apesar de estar bem no Campeonato Brasileiro, vem sofrendo muito em casa. O Grêmio ganhou um jogo só dos 5 que jogou em casa até agora no campeonato. Renato Gaúcho deu 2 entrevistas antes da parada da Copa, pós-jogo, reclamando da postura dos adversários, né, dizendo que estavam vindo para jogar contra o Grêmio muito fechado, que não queriam saber de jogo e tudo. E o Grêmio não encontrou um antídoto para isso. Pelo menos antes da parada para a Copa do Mundo. E a questão da Libertadores, você acha que não pesa? Também pesa, né? Certamente. Libertadores, né? Copa do Brasil. Apesar de agora a gente vai ter esses campeonatos só no mês que vem, né? Então, acho que nesse início vai estar todo mundo focado no Campeonato Brasileiro. Agora, eu acho que é isso que o Atlético tem que pensar em fazer. Por mais que a gente saiba que o Atlético hoje é vice-líder do campeonato, que vinha muito bem na competição e tudo, mas é um time muito modificado, enfrentando um adversário muito forte fora de casa. Acho que o jogo é para jogar fechadinho, se conseguir escapar um contra-ataque. O Atlético hoje pode ter o Edinho e o Xará, são jogadores rápidos para jogar dos lados, para puxar esses contra-ataques, mas é jogo para jogar fechadinho, concentrado na defesa, errando o mínimo possível, e se conseguir uma escapada, ótimo. Mas eu concordo com o que disse o Henrique no início do programa. O empate hoje não é um resultado que de forma alguma pode ser descartado. E a vitória contra o Ceará foi sofrida também, né? Foi. Então, a gente vê a pontuação na tabela, mas a gente tem que ver o que acontece dentro de campo também. Não é um momento maravilhoso que o Atlético está sobrando. Venceu o Ceará no último minuto ali na raça, então a pontuação aconteceu, mas tem que pôr o pezinho no chão.
Vamos dar uma conferida, então, na provável escalação do Atlético para o jogo de hoje. Tá aí, defesa alterada, vai com Vitor, Juninho, Gabriel, Fábio Santos, só alterando o lado, né? O Gabriel vai jogar pelo lado direito, junto ali com o Patrick. Elias, José Wellison, que faz aí a sua estreia no meio de campo do Atlético com o Luan. Tomás Andrade, possivelmente deve entrar na vaga aí do Roger Guedes, Ricardo Oliveira e Tchará. Muito mudado o Atlético, Leandro, o que você espera aí desse time com essa formação aí? Principalmente na questão do meio de campo, que foi muito alterado, sem os dois volantes. Você acha que o Luan pode jogar aí mais como um volante para auxiliar aí nessa marcação, não? Olha, antes da Copa do Mundo eu falei que algumas equipes estavam em exceção, que era o caso do Atlético e o São Paulo. Eu falei que essa parada ela ia beneficiar algumas equipes e outras ia prejudicar. Eu acho que no caso do Atlético, prejudicar o Atlético. Essa parada até porque agora a mudança, que teve várias mudanças, entrosamento se você só ganha só com jogos, então acho que é complicado, Mas eu acho que o Grêmio foi muito feliz, eu acho que o Grêmio também não vinha jogando bem. Tá na tabela ali, mas não vinha. Dentro de casa, principalmente, não vinha jogando bem. Então, acho que o Atlético pode ir lá e vencer esse jogo também. Claro que o Grêmio tem mais qualidade? Tem. Mais qualidade, entrosamento? Tem. Mas eu acho que o Grêmio vai vir muito para cima. E é onde o Atlético pode sair nos contra-ataques. Então, acho que não vai ser surpresa nenhuma não se o Atlético for lá e vencer esse jogo não, viu? Vamos dar uma conferida, então, agora na provável escalação do Grêmio. Vamos dar uma olhadinha aí. Tá aí, ó. Marcelo Groio, Léo Moura, Jeromel, Bressan, não joga o Kahneman, né? Companheiro de saga do Jeromel, Cortez, Jailson Luan, Cícero, Ramiro, Everton e André. O Michael também, o capitão do time do Grêmio também, fora. O que a gente pode pensar, olhando aí, os jogadores, pelo desempenho deles, o que você espera aí desse time do Grêmio? Se você olha essa escalação com Bruno Cortez de um lado e Léo Moura de outro, você critica, né? Sim, até porque Só que o Renato Gaúcho fez os caras jogarem, né? Com o André na frente, né? Então, o Grêmio é uma equipe que entrou na filosofia do Renato, então é uma equipe que preocupa. Até o próprio André, né? O torcedor atleticano fala assim, que o André vai jogar bola, mas o próprio torcedor sabe que até o André lá na frente pode dar trabalho. Então, é um grande adversário e vai ser um grande desafio para o Atlético no Sul. Agora, o que você acha que é o ponto que mais marca esse time do Renato Gaúcho? O Renato Gaúcho já tem muito tempo já no comando do Grêmio, ganhou a Copa do Brasil, tem o grupo nas mãos e a gente viu também que o Grêmio andou fazendo, mundo, né? Fez jogos treinos aí, jogou contra o Corinthians também e o destaque foram Marinho e o Jael, que estão no banco hoje. O que você pode falar desse time de maior destaque aí do time do Grêmio? Eu acho que o principal ponto desse time do Grêmio é o trabalho coletivo, né? É o fato de sair peça, entrar peça e o time conseguir manter o nível, mesmo quando a princípio pelo nome a gente olha para a peça e não espera tanta coisa, né? O Cícero, por exemplo, estava desprezado no São Paulo, chegou no Grêmio, foi um jogador útil, tem jogado bem no Campeonato Brasileiro, jogando numa função onde ele não jogava há bastante tempo, que é ali mais recuado, como um segundo volante. O Jailson é um jogador que cresceu também de produção, vai ter que voltar a jogar bem agora como substituto do Arthur a longo prazo. O Everton está fazendo uma temporada muito boa. O Grêmio é um time que consegue potencializar ali as individualidades. Todo mundo consegue jogar o máximo possível nesse time do Grêmio. Acho que precisa muita atenção com o Everton, faz uma temporada muito boa, é um jogador que 80% dos gols do Grêmio passam pelos pés dele, ou iniciando a jogada, ou dando passe, ou finalizando, que ele melhorou muito de um ano para cá, esse poder de finalização. Acho que é um jogador que precisa ter muita atenção, e o Luan também sempre, né? O Luan, se tiver espaço principalmente para jogar entre as linhas do Atlético, é um jogador que a gente sabe a capacidade dele de fazer um estrago. Bom, antes da gente chamar Ana Cláudia, a participação do pessoal de casa, eu tenho uma dica para você que precisa de um emprego, quer atrapalhar numa empresa que te paga um salário justo, com uma ótima estrutura. Você precisa de um emprego com uma boa remuneração e uma ótima estrutura de trabalho? Mande seu currículo para mundiale.com.br. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundiale é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundiale tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muitas chances de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundiale é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. Então não se esqueça, pessoal, se você está procurando um emprego,
Mande seu currículo para mundiale.com.br. Agora, uma passadinha com a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa, Ana. Isso aí, deixa eu enviar aqui alguns abraços pelas participações do Cláudio Silveira, o Laerte, o Pablo, Adriano Costa, o Ângelo de Ribeirão das Neves, queria saber se o Galo é favorito no jogo de hoje, mas o pessoal já comentou bastante aqui, então um abraço para você, obrigada pela participação, viu, Ângelo? E o Max faz uma pergunta para o Vinícius, lembrando que ontem o Vinícius falou que ele acha que o Atlético não precisa de contratar zagueiro. Então a pergunta é justamente sobre isso, o Max quer saber por que, Vinícius, que o Galo não precisa de um zagueiro. E ele comentou aqui que a zaga é muito ruim, que precisa sim, e não só de um zagueiro, mas ele acha que precisa de 2 para serem titulares. Como é que é o nome dele, Ana? Desculpa. Max. Ô, Max, só para explicar melhor, assim, eu acho que o Atlético não tem que contratar um zagueiro agora. Porque não tem condição financeira para fazer um grande investimento, trazer um grande zagueiro que vai resolver os problemas. E os nomes que tem aí, que estão sendo especulados, eu não acho que sejam solução para a defesa do Atlético. Acho que gastar dinheiro em mais um jogador que vai chegar e não vai resolver o problema, como a gente teve vários ao longo dos últimos anos, né? Eraso, Felipe Santana, quantos chegaram, foram embora e não resolveram o problema. Então, acho que o Atlético precisa confiar no que tem aí, confiar no trabalho coletivo que o Thiago Largue é capaz de fazer e guardar dinheiro para fazer, de fato, em outro momento, quando tiver uma condição melhor, um investimento na defesa que resolva, de fato, o problema. É só isso. Não acho que o Atlético tem a melhor zaga do mundo, que não precisa de reforço. Fato inédito isso? 2 vezes você concordar com o Vinícius no mesmo programa? Você está aí mexendo a cabeça que você está concordando? Não, é isso mesmo? A gente está se entendendo. Está se entendendo. Né, Gris? Não. Não? Eu estou tentando, pelo menos, viu, gente? Estou tentando fazer a minha parte. Mas o Juninho custou 10 milhões de reais ao Palmeiras. O Atlético trouxe o Maidana, que ficou afastado por aquele problema do medicamento. Então, é a hora de testar os caras, né? É a hora de ver se prestam ou não, se podem ser aproveitados ou não. E eu acho que no Brasil tem muito essa cultura. Para quem, né, da geração de 90, jogou o Elifute, vai saber o que é. O torcedor, às vezes, quer que... só quer ver a movimentação no mercado. Tem que contratar aqui, contratar ali. E eu acho que esse não pode ser o pensamento do dirigente. Tem zagueiros reservas, tem que ser aproveitados. Agora, se não aproveitarem a chance, eu acho que aí sim o Atlético deve ir ao mercado. Mais Atlético no último bloco. Agora eu tenho um recado para você que gosta de fazer aquele churrasco reunindo a família e os amigos. Pessoal, seu churrasco com amigos ou familiares não será mais o mesmo a partir de agora. Conheça a Gratar Churrascos e tenha a maior e melhor variedade de carnes nobres para saborear, além de molhos e temperos para deixar o seu churrasco ainda melhor. Você ainda pode contratar a Gratar para fazer o seu evento corporativo. Informe-se pelo 3656-2046 ou pelo WhatsApp 97557-4095. Gratar fica na rua André Cavalcante, 388, no bairro Gutierrez. Passe lá e confira. Falou em churrasco? Gratar é o que há de melhor em carnes nobres. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro. Sai daí!